Olá pessoal, é um prazer estar com vocês. Eu sou Deusina, eu trabalho aqui no Ministério da Cidadania, no Departamento da Proteção Social Especial. Daí infelizmente não pude estar com vocês, a gente teve a ideia de gravar a nossa mensagem. Essa mensagem obviamente ela tem restrições por ser mensagem, mas o material mais organizado e escrito ele fica disponível para vocês no nosso site. O nosso ponto de partida é agradecer ao Departamento da Rede Privada por essa oportunidade de estarmos juntos, falar para as entidades sociais que atuam na área da assistência social há tanto tempo. Para nós é uma honra, porque seguramente vocês têm uma longa experiência de atuação na área. O nosso objetivo, então, seria apenas trazer para vocês como esses serviços que nós fazemos, eles foram tipificados e reescritos ali a partir do Sistema Único da Assistência Social no ano 2005, de maneira tal que vocês possam potencializar a oferta de vocês, ao mesmo tempo fazer essa oferta em parceria conosco da assistência social, de maneira tal a otimizar todos esses esforços, e o usuário é o nosso principal objetivo, atendê-lo bem de acordo com as suas necessidades, sendo desenhado para fortalecer a proteção e os cuidados de todas as pessoas, famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, risco e direito violado. Então vocês vão observar uma certa linha de proteção e cuidados nessas várias situações, e aí a gente vai poder visualizar quando as pessoas com deficiência, as pessoas idosas e suas famílias, elas estão com maior ou menor vulnerabilidade, elas já estão experimentando alguma situação de risco ou elas estão com os seus direitos violados. Então é por isso que o SUS é organizado em níveis de proteção social básica, especial, da média complexidade e da alta complexidade. Ele também organiza as suas proteções por nível de seguranças, o que a gente chama de segurança de renda, por exemplo, o BPC-LOAS, Programa Bolsa Família, os benefícios eventuais, convivência familiar e comunitária com segurança e qualidade, e os serviços de acolhimento são serviços de proteção integral, a gente vai falar no final, mas o tempo todo o SUS tende a diminuir essa demanda por um serviço de acolhimento. Bem, o Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, pessoas idosas e suas famílias, é um nome bem grandão, né? Mas é porque é isso mesmo, né? A gente falar da situação de proteção a essas pessoas, e aí a gente já vai trazendo um nome novo que a gente valoriza muito, que é a chamada situação de dependência de cuidados. A gente está entendendo que a proteção social básica no território está fazendo uma série de ações, mas mesmo assim a gente vai encontrar pessoas com deficiência, pessoas idosas já experimentando algum grau de situação de dependência de cuidados. Essa dimensão é uma dimensão nova, vem da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, está ali presente no Estatuto do Idoso, e ela vai dizer o seguinte: ter uma situação de dependência de cuidados, em especial que envolve uma outra pessoa, esse risco é maior, porque esta outra pessoa ou essa condição de cuidado da família, ela pode estar precarizada em virtude de serem cuidadores de família, né? Esses cuidadores podem estar idosos, um idoso cuidando de um idoso. As famílias, as mulheres mães, são predominantemente as cuidadoras. Elas podem ser muito jovens, como a gente observou na situação do fenômeno do Zika vírus. O governo brasileiro foi o primeiro a reconhecer que essa situação de dependência é uma situação que o Estado tem que estar próximo, compartilhando esses cuidados. Então, o sistema de previdência social desenha um conjunto de serviços e ofertas para dar conta dessa soma de situações. Então, para quem que é esse serviço que nós estamos falando? As pessoas idosas, pessoas com deficiência, com algum grau de dependência, em especial aquelas que somam a isso uma condição de pobreza, de isolamento social, há fragilidades ali no território, territórios de violência. A gente vai verificar que muitas famílias, no afã de proteger essas pessoas, a gente ainda tem relatos de família que acaba trancando a sua pessoa com deficiência, amarrando no pé da cama. Esse serviço da média complexidade, ele é muito rico.
ele pode ser ofertado em distintos ambientes, como por exemplo, nos centros-dias, que é uma oferta bastante conhecida. Durante o dia inteiro você pode ficar com as pessoas idosas ou com as pessoas com deficiência, fazendo uma série de ofertas de compartilhamento de cuidados dessas pessoas com as famílias. Se você tem poucos recursos envolvidos, se o seu município é pequeno, se a sua demanda não justifica um centro-dia, a gente pode organizar essa oferta em unidades referenciadas. Às vezes, a gente faz uma unidade referenciada em deficiência intelectual, em autismo, em deficiência outra. A unidade referenciada é o nosso par, é aquele par que você pode fazer uma oferta mais pontual, mais específica. E, por exemplo, muitas APAES pestalozes, elas estão em um território onde essa demanda não justificaria esse serviço numa unidade mais cara, né, mais completa. O serviço ele pode se deslocar no domicílio, repetir uma série de atividades que ele tem redesenhado com mais facilidade e fazer isso com os cuidadores familiares. Essa interação é super rica, porque diz respeito à realidade mesmo do dia a dia dessa pessoa. Esse serviço também pode ser ofertado pelo CREAS. Às vezes você está em um município, ou um município grande, como São Paulo, e você tem muitos recursos financeiros envolvidos, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, e você pode então desenhar para um grupo de pessoas. Esse serviço eu desenho no centro-dia, no endereço específico. Esse eu convido 2, 3 entidades sociais e considero unidade referenciada, e aí eu atendo a um outro bloco de pessoas. Eu devo referenciar esse serviço a um CREAS, porque esse serviço ele tem essa oferta do fazer, mas ele tem a necessidade de ter uma estrutura que faça as articulações de território de maneira tal que eu consiga fazer esse serviço em um centro de uma unidade referenciada, no domicílio, e essas pessoas com deficiência, essas pessoas idosas, elas seguem com suas agendas. Algumas pessoas ainda estudam, outras pessoas fazem as suas terapias em determinado serviço, as suas consultas em outro serviço, eles buscam medicamento em outro serviço, fralda, né, em outro serviço. Tem vários serviços da saúde, da educação, e fazem agendas. Então eu compartilho esse serviço da assistência social, ele ajuda a organizar essas agendas, e nesse sentido você tem maior flexibilidade, você ter necessidade de um serviço o dia todo, todos os dias da semana, ou até alguns dias da semana, alguns turnos da semana. Esse serviço ele permite isso. Uma outra variável desse serviço que é muito interessante é ser organizado por ciclos de vida. Organizar esse serviço da proteção especial para crianças e jovens tem um perfil, uma metodologia. Depois ele para adultos, outro perfil, outra metodologia. Depois para idoso também, outro perfil, outra metodologia. Isso é importante para você não infantilizar pessoas idosas, para você não violar direitos de crianças e adolescentes. Então, quando você estiver organizando esse serviço, mesmo que seja em espaços físicos compartilhados, porque como eu disse, você tem pouco dinheiro, muito dinheiro, né? Você, enfim, tem várias condições de território. Então, quando você estiver fazendo esse serviço, você é uma pai, está fazendo esse serviço de forma compartilhada no seu prédio é muito grande, nessa parte você faz ações em saúde, naquela outra parte você faz ações de educação, em parceria, né, com a Secretaria de Educação, e aí você tem um outro espaço que você pode fazer um serviço em parceria com assistência social. É interessante você identificar esses espaços físicos por vários motivos. A identidade do serviço é importante, os seus trabalhadores, mesmo que alguns trabalhadores seus, como psicólogo, terapeuta ocupacional, os cuidadores sociais, eles compartilhem e transitem em distintos serviços. Cada serviço que ele atua tem uma perspectiva, tem uma orientação, tem uma entrega a fazer. Se você faz o AEE, complementar da educação, você tem uma entrega para fazer. Se você faz um SER, que é um serviço de saúde, também tem uma entrega para fazer. Então, identificar que você está fazendo uma oferta do campo da política pública de assistência social é muito importante. Essa identidade do serviço, do fazer, seus trabalhadores saberão, né, o que você está esperando deles. E mais que isso, o seu usuário sabe
que ele está frequentando vários serviços, mesmo que sejam uma APA, uma Pestalozzi, uma AMA, né? É importante que o usuário saiba que nesta relação aqui está sendo esperado dele uma ação em educação, tem um produto, mas ele saiba que aqui nesse outro espaço ele está fazendo uma fisioterapia, uma fonoaudiologia, estaria sendo esperado dele uma outra relação. E aqui, quando você estiver fazendo o serviço da assistência social, que é de proteção e de cuidados, aquela hora que você relaxa bastante, você toma um sorvete em companhia, a hora que você pode fazer atividades envolvendo os cuidadores familiares, essa relação é uma relação de muita proteção, de muito cuidados. A entrega desse serviço é uma outra entrega, né, que a gente chama. Então, o resultado esperado é um resultado que dê a ele essa sua autonomia e independência, essa relação familiar com segurança, mesmo com toda a precariedade que você possa imaginar. Possa ter uma pessoa com deficiência, alto nível de dependência, uma pessoa idosa aí já com bastante, uma situação de dependência muito importante, uns cuidadores familiares extremamente empobrecidos, isolados, de muita vulnerabilidade. Tudo isso é possível você organizar uma oferta de empoderamento nessa relação, de maneira tal que essas pessoas elas se sintam incluídas, elas ampliem a sua participação social, que é o que a gente chama ter garantido cuidados básicos de vida diária. Você tem que estar muito disposto a isso, é por isso que os nossos trabalhadores incluem os cuidadores sociais, porque os cuidadores sociais têm uma cartela, né, de ofertas que eles podem fazer no serviço e o que a gente chama cuidados instrumentais de participação social. Acho que fica claro cada vez mais que as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, elas têm os seus direitos de cidadania absolutamente preservados e mantidos, e o fato de ter essa situação de dependência não lhe tira a condição de cidadã. Então, a gente incentiva a formação das associações para ampliar o seu pertencimento, a sua participação na comunidade. Tem pessoas que são muito religiosas e querem seguir frequentando, né, os seus espaços de religião. Tem atividades culturais, tem pessoas que escrevem, que pintam, né? Então, assim, o plano individual de atendimento dessas pessoas vai sinalizar para você um conjunto de prioridades que essa pessoa tem com relação, né, à vida, com mais as prioridades que o serviço possa estar oferecendo, lembrando para ela, olha, o autocuidado é uma prioridade que você não pode esquecer. Como é que você mantém você é um cuidador familiar, né? Como é que você mantém a sua visita ao dentista? Você já foi ao seu médico? Já usou o seu medicamento hoje? Gente, eu tenho um filho autista, então se eu disser alguma bobagem é porque ele também fala isso comigo, né? Já tomou o seu remédio hoje? Então ele fala isso comigo, muito lindo, né? Então, essa questão que a gente chama do autocuidado, né? Bem, existem também situações que a pessoa está o dia todo com você, e aí ela vem de uma história de saúde, e ela traz a sua medicação, o seu comprimidinho azul, de manhã e à tarde. Eu também, o serviço colabora, né? Colabora para essa atividade dele na sua relação ali. Por exemplo, a fonoaudióloga diz, dê o alimento nesta posição, para a criança não engasgar. O fisioterapeuta orienta sobre determinadas posturas. Então, essas práticas prescritas pelos outros profissionais, nós trazemos para os nossos serviços e contribuímos e colaboramos nesse dia todo. Essa colaboração, ela se chama tecnologia assistiva, né? A acessibilidade. Então, uma pessoa que não leva um sorvete na boca e eu quero sair com ela para tomar sorvete, necessariamente eu coloco sorvete na boca dela. Se eu não fizer isso, eu não vou estar promovendo a acessibilidade necessária para ela tomar sorvete comigo. Então, essa naturalidade ela é muito legal porque a gente trouxe na Lei Brasileira de Inclusão o apoio de pessoas como sendo um apoio fundamental de acessibilidade. Inclusive, por exemplo, no que diz respeito à educação, ela diz que toda escola, para ser inclusiva, ela precisa ter o profissional de apoio escolar. Então, ela disse com isso, cada serviço tem que buscar a acessibilidade, inclusive a presença de outras pessoas, para manter as pessoas com deficiência na escola, na saúde, na educação, na assistência social. Com relação à assistência social, ela traz também no artigo 39 que todos os nossos serviços que tenham pessoas
com deficiência e algum grau de dependência, nós devemos ter os profissionais cuidadores sociais. Aí ela vai dizer, os cuidadores sociais têm toda essa função que a gente já mensurou até aqui, e a equipe de referência do serviço inclui os profissionais de nível superior. São predominantemente os assistentes sociais, psicólogo, terapeuta ocupacional, que aí somando a equipe de nível médio, você consegue dar conta desses cuidados básicos de vida diária que nós nos referimos e dos cuidados instrumentais de participação social. Também o CNAS já havia falado sobre isso na resolução 34 em 2011, quando ele tentou transitar entre o que seria habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, quais seriam as competências dessa política pública de assistência social, a gente aí já migrando de um modelo médico para um modelo social, já dizendo que a habilitação e reabilitação no campo da assistência social tem esses objetivos, essa forma de ofertar. O Brasil todo se manifestou no Censo SUAS com mais de 1.641 serviços, se disseram centro de ou similar, isso que a gente está conversando, então a gente está falando para uma rede que considera esse serviço muito importante. A gente leu um pouco desses dados e verificou que a maior habilidade e capacidade dessa rede diz respeito à população adulta, o que significa que a gente precisa instrumentalizar ainda mais para a população idosa. E tem uma pouca referência à criança, a gente entendeu que é porque as crianças com deficiência elas têm uma agenda maior, elas têm uma condição melhor de frequentar a escola e os serviços de habilitação e reabilitação da saúde, elas fazem uma demanda menor pelos serviços da assistência social. Também os cuidadores familiares são mais jovens, eles têm uma maior capacidade de cuidar, então é natural que a gente tenha visto que esse serviço ele está muito alinhado com a necessidade da fase adulta. A gente vê muito todas as rapazes e pestalozes, as famílias dizendo: quando eu morrer, quem cuida do meu filho para mim? A resposta está aí, precisamos fazer esse serviço. Por fim, já caminhando mais para o final, eu gostaria de falar sobre os serviços de acolhimento. Ele é serviço da proteção social especial da alta complexidade. É uma obrigação do Estado garantir a proteção integral em várias unidades de acolhimento as pessoas com deficiência e pessoas idosas que tiveram os vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Aí a gente já descreveu muito largamente sobre quando isso vai acontecendo, ninguém fragiliza vínculos familiares nem ruptura da noite para o dia, esse processo é um processo que é em construção. Por essa razão é que a proteção social básica e especial de média complexidade tenta dar respostas de maneira tal que a gente não incorra em muitas rupturas. A gente ainda vê bastante pessoa com deficiência, pessoa idosa, população de rua, em serviços de acolhimento desde cedo e ficaram lá porque não houve a condição da saída dessas pessoas dos serviços de acolhimento. A gente tinha serviços de acolhimento com base também em uma atenção muito totalitária, ela não fazia um diálogo na rede, no território. Essa é a nossa esperança, que serviços de acolhimento para crianças e jovens, por exemplo, eles sejam de caráter mais provisório, de caráter mais complementar. As pessoas em serviço de acolhimento podem e devem frequentar a sala de aula, devem frequentar os serviços de reabilitação. Os serviços de acolhimento, eles devem fortalecer os vínculos familiares, mesmo que você esteja só com uma avó, uma tia ou seu amigo de infância. Esse grupo familiar existente, ele deve ser identificado, resgatado e valorizado, mesmo que a condição de acolhido permaneça conosco, mas estar acolhido no serviço de acolhimento não significa essa ruptura completa com os familiares. As pessoas têm as suas histórias, elas valorizam toda a sua história de vida. Estar acolhido pode ter sido uma circunstância da incapacidade de prover a manutenção dessa pessoa, ou prover os cuidados, né? A gente tem as residências inclusivas, elas são unidades a que mais se aproxima do que nós descrevemos como importante, porque devem ser residências inseridas na comunidade, com pequenos grupos de até 10 pessoas,
e que essa residência, ela também é até descrita como a própria autonomia da pessoa com deficiência. Às vezes você tem pessoas com deficiência 30, 40 anos, e aí esse modelo da residência inclusiva, ela é a mais indicada. Então, mesmo que você ainda esteja fazendo serviço de acolhimento com um grupo grande, a gente vai estar sugerindo que seja readequado, que seja aproximado a esse modelo mais de residência, que a gente chama serviço de acolhimento mais de portas abertas, para evitar grandes instituições de longa permanência. Isso é uma terminologia que vem de muito tempo atrás, né? Mas aí a gente está aí tentando dar outras formas para valorizar o serviço e as pessoas. Com relação a uma pergunta muito frequente, se o BPC das pessoas idosas e pessoas com deficiência podem ser utilizados para a manutenção da instituição, não pode. O BPC é um direito individual, é para seu uso próprio. O fato de você estar institucionalizado em uma entidade, em um hospital, não cerceia o direito de você receber o benefício. Esse benefício é para você, para sua manutenção. O Estatuto da Pessoa Idosa, ele define que as entidades que fazem serviço de acolhimento para as pessoas idosas, elas podem reter até 70% do valor do BPC para a convivência dele na entidade. Com relação à pessoa com deficiência, não há essa permissão legal. Com relação às pessoas com deficiência e pessoas idosas em situação de curatela e tutela, o juiz define em cada caso o manejo do seu patrimônio, dos seus recebimentos, e quem vai fazer a curatela e tutela, quais as despesas deverá garantir, quais os serviços eles irão ser ofertados. O curador e o tutor presta contas para o juiz dessa relação. Então, o que nós queríamos dizer é que no serviço de acolhimento, tanto a pessoa com deficiência quanto a pessoa idosa, ela deve ter um plano de atendimento. Neste plano de atendimento são feitos acordos entre as pessoas acolhidas e as entidades e o responsável pela entidade. Então, todas as condições permitidas e possíveis, elas devem ser pactuadas de maneira tal que esse serviço seja o mais eficiente possível, a proteção dessas pessoas seja a mais integral possível. Então, pessoal, chegamos ao final. Eu reuni um conjunto de informações, achei que poderia contribuir. Nós vamos continuar à disposição. O final terá endereço, e-mail, que vocês podem fazer perguntas, e eu fico muito feliz de poder contribuir e estar com vocês. Muito obrigada.